Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bora atualizar as notícias do Timão? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos ver. A campanha do Corinthians ela é maravilhosa, espetacular e, digo mais, a melhor de todos os tempos, desde que o Paulistão criou esse modelo lá em 2017. É a melhor. Inclusive em 2017, quando o Corinthians foi campeão, o Corinthians atingiu 25 pontos. O Corinthians já tem 25 pontos e restam 3 partidas. Ou seja, o Corinthians já igualou a melhor campanha dentro desse modelo, dessa nova fase, desse novo regulamento do Campeonato Paulista, e a tendência é superar. Esse jogo contra a Portuguesa, que vai rolar no sábado, às 6h30, no Pacaembu, né, no Mercado Livre Pacaembu, né, que tem name rights agora, ele pode definir com uma vitória a primeira colocação geral definitivamente, desde que o São Bernardo tropece diante do Guarani. É um pouco mais difícil, o São Bernardo é uma das boas equipes do interior paulista, ou do ABC, né, do Campeonato Paulista como um todo, joga em casa diante do Guarani. Mas se o São Bernardo não vencer o jogo, se rolar um empate e o Corinthians vencer a sua partida da Lusa, o Corinthians vai a 28 pontos, não pode ser mais alcançado, e mesmo que seja, vence nos critérios. E aí a gente está falando de uma decisão nas quartas contra o Mirassol, que já está definido na Neoquímica Arena, em jogo único, na semi, em jogo único, também na Neoquímica Arena, e com as duas finais tendo a decisão também na Neoquímica Arena. A gente está falando de uma vantagem significativa, gente. São 17 jogos vencendo do Corinthians em Itaquera. Não são jogos de invencibilidade, são jogos vencendo. São 17 jogos em sequência que o Corinthians vence com mais de 40 mil torcedores sempre apoiando, com o recorde batido agora diante do Santos de 48 mil pessoas presentes. Negócio inacreditável. A gente sabe como a torcida do Corinthians joga junto, como o Corinthians é forte em casa. Chegou um momento nos últimos 2 anos em que, por conta de várias situações que vocês já conhecem, por times muito mais limitados, por constantes mudanças de técnicos, por gestões estapafúrdias, o Corinthians não conseguia fazer valer nem o seu fator casa e tinha dificuldades muitas vezes jogando nos seus domínios. Pois isso mudou. Do ano passado para cá, o Corinthians tem sido muito forte, dentro e fora de casa, mas em casa, cara, em casa é praticamente imbatível. Então, se você decide em casa, não está proibido de daqui a pouco no empate, vai para pênalti, enfim, o futebol tem dessas coisas, mas a tendência, a vantagem, ela se torna muito grande na medida em que o time sabe utilizar da sua força local, e é o que tem acontecido com o Corinthians. Então, confirmar essa liderança geral a ponto de não ser alcançado por ninguém, independentemente do adversário que o Corinthians pegar nas quartas, na semi ou na final, ele vai decidir em casa. E isso sim é importante. Por isso, o Corinthians tem uma pré-Libertadores na semana que vem, mas esse jogo contra a Portuguesa, ele ganha também um ingrediente a mais. Tem a questão aí de você ir para a Venezuela com um pouco mais de confiança se você ganha o jogo. Tem a questão do Campeonato Paulista, de não deixar os outros se aproximarem e você já conquistar essa liderança geral para garantir essas coisas. De daqui a pouco meter uma pontuação aí recorde, né? Batendo inclusive o Palmeiras dos últimos anos, né? Que foi assim avassalador nas fases de grupos do Paulistão, onde venceu o tricampeonato. Então tem algumas metas mais específicas, alguns objetivos mais pontuais que o Corinthians pode entender como interessantes nesse jogo diante da Luzinha da Portuguesa, que é sempre interessante ver na Série A do Campeonato Paulista. Pois bem, depois disso, o Corinthians joga sábado, domingo tem mais um treinamento, né? Aliás, deve dar aquele descanso, né, para quem jogou e tudo mais e tal. Na segunda-feira rola mais um treinamento, uma atividade e viagem para Venezuela, onde na quarta-feira o Corinthians encara a Universidade Central da Venezuela no jogo de ida dessa segunda fase da Libertadores, o que a gente chama de pré-Libertadores, que os brasileiros têm em 2 etapas. Essa fase e a próxima, para só então entrar na fase de grupos. O Corinthians joga na quarta fora de casa e decide na outra semana, dia 26, na Neoquímica Arena, essa vaga para a próxima fase. E aí tem mais uma eliminatória. Mas um passo de cada vez. Esse jogo na Venezuela, então, é um jogo de suma importância, mas ok, você tem 2 confrontos aí para poder recuperar qualquer zebra que der. Para isso, o Corinthians está tentando uma logística que facilite
a utilização de Breno Bidon. Eu não sei se o Breno Bidon desembarcaria já como titular desse time do Ramon. Ele não jogou ainda em 2025. O Ramon tem dado oportunidades ali com o José Martínez, que fixou muito bem, mesmo caindo pela direita, mesmo deslocando o André Carrillo pela esquerda. Você pode jogar o José Martínez para a primeira função, tirando o Ranieri, e aí tendo essa lacuna aí, podendo botar Carrillo e Alex Santana, e Rian, e Charles, que eu acho menos provável. Mas enfim, você tem algumas opções. O Bidon, obviamente, cairia como uma luva ali, mas será que ele já chegaria de paraquedas, assim, vindo de uma seleção com outra metodologia de treinos, com outra preparação física, com outra cabeça, né? Porque ele tá lá defendendo o Brasil numa competição. Afinal é domingo. Então, daqui a pouco ele chega, desembarca e virar essa chave é complicado. Vai depender da comissão técnica, evidentemente. E também a gente tem que entender os outros jogadores que ficaram aqui carregando o piano enquanto ele não estava, se não merecem uma oportunidade, como o Alex Santana, como o Rian, enfim. O fato é que ele, no domingo, joga a final pelo Brasil, com a camiseta do Brasil. Ele é titular da Seleção Brasileira Sub-20, disputando o Sul-Americano, na Venezuela. Na segunda-feira, ele ficaria na Venezuela, quando na segunda noite chega a delegação do Corinthians. E ele se juntaria a todo mundo para ser utilizado na quarta-feira. Poder jogar, ele pode. A questão é, vai mexer no time? A questão é, ele tem mexido muito no time, então não dá para saber se o Bidon vai ser titular ou não. Ele é um titular, é um jogador importante. O Emiliano fez questão de frisar e refrisar isso na entrevista, mas assim, chega muito de paraquedas, né? O cara não jogou esse ano ainda, ele nem sentiu ainda o grupo, o elenco, é muito cedo, mas o Bidonzinho é meu titular, né? Se você me perguntar, é óbvio que ele tem que jogar, mas eu teria esse cuidado nesse primeiro jogo. Deixaria ele no banco, colocaria um time de jogadores mais acostumados, né? E aí depois, né, se precisasse e tal, ou se não, guardaria ele para a semana que vem. Eu faria isso. Mas o Corinthians está fazendo essa força-tarefa para manter o cara na Venezuela, encontrar com a delegação e só depois concentrar com o time para que ele não venha até, né? Pô, Caracas é longe pra caraca, né? Volta de Caracas, chega em São Paulo, de São Paulo, 2 dias depois volta para lá. Então fica lá, espera o timão e beleza. Um dia depois, né? Seria um dia para o outro, não faz sentido. E para a gente fechar, o Corinthians publicou os bastidores da vitória diante do Santos, que são aqueles vídeos muito bacanas, né? Mostrando o interior do vestiário, as falas dos jogadores, o momento em que eles estão se uniformizando, tendo o último contato com a comissão técnica, depois algumas imagens um pouco inéditas, né, do que aconteceu no jogo. Sugiro você seguir lá. Se você entrar na Corinthians TV, vai estar o vídeo de bastidores lá da vitória sobre o Santos, é muito legal de assistir. E aí o que me chamou a atenção, eu estava dando uma olhada assim e tal, né, nesse vídeo de bastidores, o Romero sempre liderando as conversas, como o capitão que é dentro do vestiário, o Memphis mais na dele, o Yuri muito sorridente, o Emiliano falando, Fabinho Soldado também, a galera dando aquela motivada, que é clássico, que não sei o quê, não percam essa oportunidade, bababá, tudo que a gente já conhece e que a gente viu, assim, cansou de ver nesses vídeos de bastidores. O que me chamou a atenção foi porque foi o primeiro jogo do Garro como titular. O Garro ficou afastado para tratar de uma tendinite no joelho, mas também falamos aqui que a cabeça de Rodrigo Garro precisava de um refresco, precisava de um descanso, por tudo que aconteceu na Argentina no final do ano passado. Então, era muito arriscado você colocá-lo imediatamente no campo com todos esses problemas, né? Um problema físico e um problema psicológico. Não fazia sentido. Então, o Corinthians foi resolvendo aos poucos todas essas questões, e o Garro foi se sentindo mais à vontade, foi se sentindo bem. Aí teve a questão da camisa, né, que ele ficou com a 8, o Memphis ficou com a 10, mas o clube conseguiu, eu acho que essa é uma grande vitória, conseguiu vender, né, ao jogador, ao Garro, de que a camisa 8 ela é simbólica e muito importante para o clube. E ele introjetou isso, ele realmente absorveu isso de uma forma muito positiva. E aí a gente, nesse vídeo, né, nessas imagens e tal, mostra o túnel, os jogadores reunidos no túnel antes de subir. E o Garro não tinha falado, pelo menos nas imagens de bastidores que a gente recebeu dentro do vestiário, né, com os caras que mais falam naquele momento, o Garro não tinha pedido a palavra nem nada. Nesse momento no túnel, o Garro fala que passou por um momento muito ruim na vida e que a preocupação dele era se ele iria conseguir voltar a jogar futebol. Tamanha dificuldade que ele passou. E ele disse: estamos aqui agora, não normalizem o que é jogar no Corinthians. Encarem isso como uma forma positiva. Não normalizem jogar e viver o que a gente está vivendo.
Ele agradece, só por causa de vocês eu estou aqui. Eu não sabia se eu ia voltar para minha família, se eu ia conseguir olhar para minha família, se eu ia conseguir voltar a jogar futebol, mas eu tô aqui por vocês. Cara, ele fala isso pro grupo, o Hugo dá um abração nele e eles entram. É um depoimento maravilhoso de um cara que respeita a instituição, que enfrentou e enfrenta um drama familiar, que tem a real noção disso, tá? Que trabalha também com essa questão motivacional para estar bem, é o chamado tudo vai dar certo, né? Que a torcida diz ao Garro, que o Garro diz à torcida, nessa sinergia entre torcida e jogador, que é muito bonita e muito rara de acontecer. Então, o Garro se apoiou ali nos seus companheiros, nos seus atletas e foi para campo. E fez um partidaço. Então, assim, bonito de ver a identificação do Garro com a fiel torcida, com o clube que ele hoje está jogando, e especialmente a maneira como ele consegue interferir no jogo, influenciar no jogo, viver aqueles 90 minutos, é o que o Rodrigo Garro está me mostrando. Então, cara, que bonito, de verdade. O Garro merece essa tranquilidade para que ele possa desenvolver futebol e aí a gente vai ver muitas alegrias, viu? Porque, ó, Garro, Memphis e Yuri, já falei isso no outro vídeo, não vou me tornar repetitivo, tá na minha rede social aí, o melhor trio ofensivo do Brasil. Mas o Corinthians precisa do Garro, e precisa do Garro bem. E é o que a gente tá vendo, pelo menos nesse comecinho.